a importância das ordens religiosas. Vamos lá. Por que é importante ter conventos, ter mosteiros e tudo mais? Porque essas pessoas estão se sacrificando por Cristo, se sacrificando pelos mais pobres, e eles não deixaram herdeiros para lutar pelo que eles construíram. Então, a riqueza deles sempre é utilizado para diminuir a pobreza de quem sofre. Então, como que nós melhoramos a situação desse país? Criando mais conventos, criando mais mosteiros, mais, como que chama a formação? Mais seminários. Mas por que os seminários estão vazios? Porque algumas reformas que houve na igreja entram em incongruência com que a igreja pregou há 2000 anos. Parece que de uma hora para outra um iluminado chegou e falou: vamos mudar tudo, porque os 2000 anos para trás não funcionou. Só chegou ali naquele ponto por conta de tudo que aconteceu para trás. Mas tal rito, tal fé, tal povo, tal fé, não é verdade? Então a fé tem que se adaptar ao povo vigente. Se você quer melhorar essa sociedade, tem que começar do cerne, tem que começar da educação religiosa, saneamento básico, voltar a ter aula de artes para ter uma estética mental, para a criança crescer descobrindo o que é bonito e o que não é, porque o brasileiro não tem senso de estética. Tá aí as casas modernas para provar. Eles buscam um hedonismo familiar, um prazer familiar, fingindo virtude, construindo essas casas, mas que no fundo não há nada de virtude, já há um corrompimento pessoal. Porque a partir do momento que você pega algo que foi feito para utilizar no banheiro e começa a espalhar por todo o piso da sua casa como luxúria, tem alguma coisa de errado. O Brasil teve uma tentativa com essa arquitetura moderna de criar um novo mundo medievo. Todo mundo com a vida mediana, taraná. O que ele não pensou é que ele condenou esse país à hipocrisia e à miséria. Porque crises econômicas vão e vêm, famílias quebram e tudo mais, mas as construções permanecem. E o que vai restar para nós dessas construções modernas obsolescentes e programadamente com a obsolescência programada? Nada. O custo de derrubar vai ser mais alto. Vai acontecer igual acontece em algumas cidades americanas, ou aquele caso do Steve Jobs. O Steve Jobs comprou uma casa, uma mansão histórica e tal. Ele comprou a casa, pagou muito mais que ela valia simplesmente por conta do terreno. Ele queria construir uma casa moderna, assim por diante. E aí a comunidade do local se reuniu tal e conseguiu impedir a construção da casa que ele queria. O que ele fez? Abriu as portas e as janelas, fez alguns buracos no telhado e deixou ela cair. Entendeu? Às vezes é isso, você só tem que deixar ela cair. O tempo prova tudo. Quem tá certo e quem tá errado. Mas neste momento, essa sociedade medieval brasileira levará ele, quando eu digo ele, o Brasil, ao colapso. Porque ninguém se importa com nada, as pessoas só se importam com o seu bem familiar, com a sua família, com a sua tribo. E todo país que se divide em tribo acaba sendo conquistado. Olha para Versalhes, os nobres se isolaram e foi a queda da França, foi isso. E olha para o Brasil, os condomínios, o isolamento, tira as crianças das escolas públicas, criam escolas particulares. Você acha que você está enganando esse pessoal de esquerda que está no poder? Você só está se autocondenando. Vocês cairão da noite pro dia como Versalhes. Sejam espertos. As escolas públicas eram de qualidade porque os filhos dos médicos, dos professores estudavam na mesma escola da faxineira. A partir do momento que você tira e isola essa população, foda-se a escola pública. Só que a conta vai chegar. Vai chegar uma hora que vai aumentar tanto a miséria, a carestia, a infração, que esse povo só vai buscar o que? Um salvador da pátria. E quando isso acontecer, vai ser igual o filme Nova Ordem Mundial do México, que é proibido passar no Brasil. Procurem, você deve achar ele por aí em algum streaming pirata. E antes de me julgar, eu não sou de esquerda, eu sou católico apostólico romano praticante. Mas a nova geração tá cansando. E a elite vigente brasileira, entre aspas,
não percebeu que tá chegando a queda dela pra troca de elite, como sempre acontece a cada 4 gerações nesse país. Não se mostre. Viva a sua vida medíocre, quando eu digo medíocre, mediana, e espere a tempestade passar. Depois que a tempestade passar, surgirão muitos Abramovites. A família do Abramovich era rica, perdeu tudo, mas não perdeu a inteligência e o estudo, e ele reconquistou muito mais do que a família tinha e recomprou tudo de volta que era da família. Porque lembra da parábola de Jó. Deus dá, Deus tira, Deus dá de novo. Só dê louvor a Deus. Tenha uma boa noite, que Nossa Senhora abençoe todos vocês. Lembra do que Nossa Senhora falou em Fátima, reze o rosário e peça ao meu filho, que vai dar tudo certo no final. E no primeira oportunidade, pega um bote salva-vida e vaza do Brasil, porque eu faria o mesmo. Boa noite.